Esta nossa sexta-feira especial, nós estamos aí numa caminhada de fé. Toda sexta-feira nós realizamos esses cultos de libertação, de cura. Oramos contra todo tipo de mal, irmãos. E é preciso continuar lutando. É preciso continuar batalhando, sem esmorecer, tá? Como a Bíblia ensina, sem esmorecer. Fortaleçam os joelhos trêmulos. Tá? Endireitem os joelhos trêmulos, fortaleçam as mãos fracas. Faça das suas relhas inchadas, faça das suas lanças foices. Digo fraco, eu sou forte. É assim que o Senhor Deus quer que venhamos a agir, crendo em sua palavra, levantando a cabeça e andando diante dele, segundo, irmãos, o que ele nos ensina. Então eu espero que Deus fale muito com você hoje, tá bom? Hoje eu estou caracterizado já para o retiro, viu, gente? Hoje nós já estamos na fé do retiro. Faltam aí 10 dias, né? O retiro da juventude. E eu estou dizendo aos pais, aos jovens, incentive o colega, incentive o filho, incentive os netos. Qual a idade? 12, 13? É 13 anos? 13 acima, 13. Incentive os netos, né, a participarem conosco. Nós estamos empenhados nessa missão, porque creio que veremos grandes obras da parte do Senhor aí, irmãos. Grandes coisas Deus vai estar fazendo nesses dias. A partir já do domingo, dia 3, né? 3, 4 e 5. 6 é quarta-feira, já é a quarta-feira de cinza, né? Então, por volta do meio-dia, está encerrando já. Ok? Quarta-feira tem que vir para a igreja, tem um culto, receber a unção, o óleo da alegria, né? Da bênção do Senhor Deus, já na quarta-feira. Então, pessoal, estamos preparando, já estamos na oração também com o nosso pessoal, temos aí as orações que estão sendo feitas em prol desse projeto que é Retiro, Juventude da Graça, o reencontro, que vai ser bênção, vai ser especial. Assim como será hoje, Deus vai falar bastante conosco. Trouxe a sua Bíblia, vamos aqui direto à mensagem, livro dos Salmos, Salmos, capítulo 27. Aqui nós temos um salmo de Davi, e a partir do versículo 11, tem algo que vai nos iluminar muito aqui, irmãos. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Então Deus vai nos iluminar com sua palavra. Dê ouvidos à voz do Senhor. Não receba um recado do homem, receba o recado daquele que lhe conhece, que sabe quais são as suas necessidades, que sabe o seu caminho do amanhã, que sabe para onde estamos indo, porque para onde estamos indo, de lá ele já veio. E vem sempre trazendo boas notícias. Veja que o Senhor Deus, irmãos, ele trabalha dessa maneira. Como ele é o princípio, é o fim, ele sabe tudo. Ele é o alfa e o ômega. Jesus disse, eu sou o primeiro e sou o último, né? O princípio e o fim. Então ele já caminhou até o final. Ele sabe todas as coisas que vão de acontecer. Todas as coisas que podem ou não nos sobrevir. O que nos acontecerá dependendo do caminho que nós escolhermos. Ele conhece todos os caminhos. E Jesus disse, só tem um caminho que leva a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus conhece todos os caminhos. Há uma máxima no mundo que diz que todos os caminhos levam você a Deus. Todo caminho final é Deus, pastor. Mentira. Isso é mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, conselho de quem conhece todos os caminhos. E ele veio, irmãos, do futuro, vamos colocar assim, porque ele é o ômega. Ele, do futuro, ele vem trazendo para mim e para você o quê? Boas notícias. Sabe, é como os espias que entraram na terra prometida e foram falar, irmãos, para os seus irmãos hebreus do futuro. Olha, a terra é boa, e todo mundo, só que tem problema, tem inimigo, tem tantas coisas. E o que, gente? Estragou o futuro do povo na terra. E Deus não faz isso. Deus nos dá sempre o quê? As boas notícias. Por quê, irmãos? Porque quer que alcancemos realmente suas promessas.
A terra não tem apenas que ser boa, ela tem que produzir para você. Não basta a terra ser boa e ela não produzir para você, não é verdade? Não basta a notícia de uma terra boa e ela não lhe dá o fruto. Então a terra tem que produzir para você. E Deus pode nos fazer alcançar e fazer com que essa terra produza a nosso favor. Então aqui no Salmo capítulo 27, no versículo 11, Davi dizia assim ao Senhor, preste atenção nisso: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando, ou por conta daqueles que me perseguem. Deixa eu pegar essa tradução aqui. Volta lá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda dos justos, que é a vereda da justiça. E protege-me dos que me perseguem. Versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, me ensina o teu caminho. Me ensina aqui a vereda da justiça, por onde eu tenho que andar. Sabe por quê, Senhor? Por conta do quê? Dos meus inimigos que estão o quê? Me perseguindo. Me ensina o caminho, porque eu não posso ficar entregue à vontade dos meus adversários. Meu irmão, minha irmã, existem casos onde pessoas, com qualquer ataque do inimigo, ela já fica atribulada, ela já é atingida, algo, irmão, sabe, já qualquer situação que se levanta, o inimigo parece que já vai prevalecendo contra a pessoa. E aí alguém chega a dizer: meu Deus, o senhor não está vendo isso? Sim, Deus vê todas as coisas. Mas Davi estava com uma preocupação dizendo: Senhor, os meus inimigos vão me alcançar, em outras palavras, se eu não estiver aonde? No caminho do Senhor. Se eu não estiver no caminho que o Senhor determinou, se eu não estiver no caminho que o Senhor me ensinou, se o Senhor não me ensinar os caminhos corretos, os meus inimigos vão me alcançar. Então nós vemos aqui que é um salmo, que, irmão, de segurança, onde Davi tem a consciência de que está sendo constantemente o que? Perseguido. E essa consciência falta para mim, essa consciência falta para você às vezes. Que nós caminhamos e o mundo à nossa volta é natural, mas as nossas batalhas, todas elas começam no mundo espiritual. Todas elas se iniciam porque, irmãos, existe um adversário que não quer te ver vencendo, que não quer te ver sorrindo, que não quer te ver alcançando, que aplaude quando algo ruim, irmãos, prevalece contra você, que sorri daquele que diz assim: eu vou vencer, mas não persevera, e ele sabe que ele não persevera. Sabe? Então existem inimigos que estão à espreita, que estão tentando, sabe, o tempo todo lhe alcançar. Por isso, Paulo foi claro quando falou que nós precisamos lutar. Porque a minha, a sua, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é. Efésios 6,12, a minha luta, a sua, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Porque você pode dizer: não, deixa essa pessoa de mão. Você pode dizer: deixa isso para lá, deixa essa provocação de lado, mas a luta espiritual, ela não para. Ela não para. Paulo disse: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. O fato de eu olhar uma situação, algo que se levantou, uma perseguição, e dizer: não, deixa isso para lá, deixa essa pessoa de lado, eu não vou ligar com o que ele está dizendo, o que é o caminho correto, eu não vou me importar com o que estão falando. Apesar disso, eu não posso me esquecer que a minha luta, o que? Continua. Com esta pessoa, eu vou deixar tranquilo. Mas, irmãos, no mundo espiritual tem que me levantar. E me revoltar contra o quê? Esse mal, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque nós olhamos as coisas naturais à nossa volta e achamos que o mundo é isso. Mas você não sabe. Existe uma batalha espiritual ao seu redor que é muito grande.
existe uma luta ao seu redor que é enorme, que é tremenda. Que se você buscar um envolvimento maior com o Senhor Deus, você vai perceber que em todo tempo tem o que, gente? Um inimigo tentando lhe derrubar. Que nós somos constantemente alvo de ataques do maligno. Sim. Sabe, constantemente, quando não é uma situação que se levanta, é um pensamento ruim que surge. Sabe, a situação pode estar tudo bem, como no caso do Jó. Não estava tudo bem para o Jó? Sim ou não? É ou não é? Tudo estava bem, ele estava orando. Ele orava pelos seus filhos. Ele dizia, puxa, quem sabe os meus filhos pecaram? Eu vou fazer o quê? Ofertas, sacrifício. Eu vou apresentar os meus filhos a Deus. E ele orava. Só que daqui a pouco começou a surgir as más notícias. Começaram a surgir a notícia do quê? Jó, olha, bateu um vento, pegou e derrubou a casa, os teus filhos estavam lá, morreram. Os sadeus, eles vieram e levaram todos os animais, levaram tudo. Pegou fogo, Jó. Jó destruiu tudo. O que fez Jó, irmãos? Rasgou as suas vestes e adorou. Só que se você observar, lá no capítulo 3 de Jó, no verso 25, ele diz o quê? O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu estava pensando nisso hoje. Que se você não está plenamente confiante no Senhor, o medo, irmãos, o medo, ele toma corpo, ele ganha vida. Jó falou, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Davi dizia, eu preciso do caminho do Senhor, porque senão estarei entregue nas mãos dos meus inimigos, dos meus adversários. Quando eu não estou atento às situações, o medo ganha corpo. O medo ganha vida. Então Jó, ele não foi, irmãos, atacado simplesmente porque Deus permitiu. Porque alguém pode dizer, pastor, Deus permitiu, sabe? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Pense bem, conhecendo um pouco do ódio que o inimigo tem por mim e por você. Porque tem crente que diz o quê? Pastor, o inimigo está furioso comigo. Você já ouviu isso? Já ou não já? Pastor, o inimigo está furioso. Levantou e está furioso. Aí você pergunta para esse crente, vem cá, que dia que ele não está furioso? Será que tem dia que ele está mais tranquilo? Que ele está mais, num dito popular, relax? De boa? Não tem. Todo dia ele está o quê? Furioso. E quer destruir algo que eu e você temos e ele não pode ter. Que é, irmãos, a possibilidade de entrar no reino do céu, de obter a salvação e vida eterna. Que todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, a tem. O que ele perdeu, ele quer que você perca. A família que ele não tem, quer destruir a sua. Ele é a própria cara da enfermidade, da miséria, da doença. Ele é a cara da miséria. Da enfermidade sem doença. Ele é, irmãos, exatamente o que nós pensamos às vezes. Sem futuro. Sim. É o sem futuro. E quer de qualquer forma destruir. Então, pensando que ele anda sempre com ódio, o que ele queria? Só destruir os bens do Jó? Ou ele queria matar o Jó também? Queria pegar o Jó também e destruir. Só que, por isso, a Bíblia diz que Deus é alfa e ômega, é princípio e fim. Deus já vinha de onde ele veio. Deus já sabia. E quando o inimigo se apresenta, o Senhor olha para ele e fala assim, de onde vem, Satanás? Ele diz o quê? De passear e rodear pela terra. Tens visto meu servo Jó? Ou seja, Deus sabia ou não sabia que o diabo estava de olho em Jó? Sim ou não? E aí é porque muitas vezes nós não levamos a sério. Nós recebemos um recado da palavra. Nós recebemos uma orientação de Deus. Deus fala conosco. É como se ele dissesse, o inimigo está de olho em você.
Como ele falou para o Pedro, Satanás te pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando Deus nos dá um recado, uma exortação, Ele está dizendo mais ou menos o quê? O inimigo está de olho em você. Ele falou a Satanás, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ah, sim, claro, mas não é à toa. Tudo dele prosperou, multiplicou os bens, multiplicou os gados, filhos bonitos, né? Família abençoada. É claro, assim ele serve. Agora, toca nos teus bens. Quando Deus permite que o inimigo toque nos bens de Jó, Deus já estava frustrando o plano do inimigo, que era do quê? De matar o próprio Jó. O próprio Jó. Porque Deus já sabia que se continuasse daquela maneira, Jó seria morto. Então ele passou por um sofrimento para não ser destruído. E que sofrimento, irmãos. Aí, você diz assim, puxa, mas pastor, é muita dor. Verdade. Mas olha lá o capítulo 42. O que o Jó falou para o Senhor? Antes eu lhe conhecia de ouvir o quê? Falar. Mas hoje os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino aonde? No pó e na cinza. Sabe? Volta o versículo para mim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse o quê? Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E o que ele diz mais? Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na... Veja que o Jó está dizendo, olha Senhor, se eu soubesse, em outras palavras, de tudo isso antes, se os meus olhos tivessem sido abertos antes, que eu imaginei que sabia tudo, esse é o mal dos homens. É a falta de vontade, de interesse, de querer aprender realmente quem é o Senhor. O missionário chega a dizer, irmãos, que podemos, viver mais de séculos, mas nunca conheceremos Deus na sua plenitude. Mas precisamos o quê? Nos esforçar para conhecer muito mais. Oséias 6,3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí então o que irmãos, o Jó diz? Hoje os meus olhos estão te vendo e por isso eu me abomino. O que eu me abomino? Eu estou com raiva de mim mesmo. Eu estou me abominando no pó e na cinza. Por quê? Porque meus olhos não foram abertos. Hoje eu vejo, hoje eu compreendo. Então ele entendeu que aquela situação poderia ser evitada. Mas Deus o que, gente? Antecipou a ação do inimigo e evitou que acontecesse o que o diabo queria que acontecesse com Jó. Deus sabia que o inimigo estava de olho nele. E ele não vem brincando, irmãos. Ele vai sempre requerer alguma coisa. Sempre. Aí o que Davi estava dizendo? Eu sei que o meu inimigo está onde? À espreita. Eu sei que meu inimigo está o quê? Me perseguindo. Eu sei que meu inimigo quer me ver caído. Eu sei que ele quer, me ver abatido. Para baixo, deprimido, entristecido, depressivo. É isso que o meu inimigo quer. Então, Senhor, me ensina os teus caminhos, para que eu não fique à mercê do meu adversário. Ensina-me, pela vereda direita da justiça, por causa de quê? Dos inimigos que estão me espiando. Não me entregue à vontade dele. Meu irmão, a Bíblia é clara e está nos mostrando o quê? Que quando eu não me importo em conhecer os caminhos do Senhor, a pessoa fica preso nessas coisas daqui desse mundo, numa coisinha aqui, uma coisinha ali e tal. Ele não observa o caminho do Senhor naquela circunstância. Sabe o que está acontecendo ali? Ele está
à mercê do inimigo. Ele está à disposição do adversário. Só no caminho que o Senhor Deus lhe coloca, pela palavra, é que estamos o quê? Realmente seguros. Isso não quer dizer que não seremos atacados, mas nele estamos seguros. Quando o quê, irmãos? Permanecemos nesse caminho. Então veja que ele está dizendo aqui, olha, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim. E mais, e os que respiram o quê? Crueldade. Sabe o que é a falsa testemunha, irmãos? Geralmente você pensou já no quê? Ah, aquela pessoa, pastor, fica inventando coisa a meu respeito. Não, é outra falsa testemunha.
levado para a Itália. Por quê, gente? Porque quando ele estava preso em um tribunal, irmãos, ele, por ter cidadania romana, o que Paulo faz? Paulo apela para César e pediu que fosse julgado em Roma. E como ele tinha cidadania, estava acontecendo uma chamada, posso chamar de extradição, levando ele de um lugar para o outro, para que o seu julgamento fosse em Roma, tá? Não em Jerusalém, que é onde ele estava preso. Então Paulo entrou num navio e passaram por vários lugares. Aqui no capítulo 27, versículo 6, diz o seguinte: achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cínido, ou Quínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Aí veja o versículo 9. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, estavam com fome, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Aquela navegação enrolada, aquela coisa difícil, aquela coisa não desenrola e tal, aquela incerteza. O Paulo chama o pessoal e fala assim: gente, essa navegação vai ser perigosa. Deus estava falando através de Paulo: essa navegação vai ser difícil. E haverá danos não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas próprias. Eles deveriam ficar aonde? Em bons portos, por enquanto, por onde eles estavam passando. Mas sabe qual é o problema? Está aqui o versículo próximo, ó. Mas o centurião era líder de 100 homens, tá? Ele era o chefe daquela escolta que estava levando Paulo, não só Paulo, mas outros presos para Roma. Mas o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do que no que dizia o quê? Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos as situações e nos apegamos muito ao conhecimento humano e os que as pessoas dizem e deixamos o caminho do Senhor. Paulo falou: gente, tá difícil a navegação, vai ser complicada. Quer saber? É melhor não prosseguirmos hoje. Ficamos aqui. Mas o centurião ouviu quem? O capitão do navio. Não tem problema não. Tranquilo, está normal. O capitão falou que estava tudo bem. O mestre, o mestre que estava ali ajudando ele, dizia que estava tudo bem. E ninguém acreditou em quem? Em Paulo. Como muitas vezes deixamos de crer no que a palavra diz e nos prendemos, nos apegamos ao conhecimento humano, irmãos, sabe, ao que a pessoa acha que pode vir a acontecer. Pastor, mas ele tem conhecimento, tudo bem, respeitamos o conhecimento. Porque senão não era necessário ninguém passar, irmãos, anos em escola e faculdade estudando. Respeitamos o conhecimento, respeitamos, irmãos, aonde a pessoa chegou, e glória a Deus porque ela chegou. Mas quando se trata
em orientação de Deus, Deus tem que estar acima de todas as coisas, meu irmão. Sabe? É como a pessoa toma um conselho com um pastor. E o pastor olha e fala assim, olha, como homem de Deus, eu lhe diria isso, isso e isso. Como amigo, eu te diria isso. Então você tem que deixar de lado o conselho do amigo e ficar com o conselho de quem? Do homem de Deus. Porque o amigo, ele fala baseado no que está sentindo. O amigo pode ser levado pelas emoções. O amigo pode se comover com o seu sofrimento. O amigo pode ficar, sabe, chateado com o que você está passando, com o que você está enfrentando. E baseado no que você está enfrentando, no sentimento que veio ao coração dele, ele pode lhe dar um conselho. O homem de Deus não. O homem de Deus não vai se prender ao sentimento. O homem de Deus não vai ficar olhando para as circunstâncias. Ele vai lhe dizer, assim diz o Senhor. Assim diz a palavra. Então, naquele momento, quando Paulo falava, irmãos, era Deus que estava tentando direcionar aqueles homens, para que eles não tivessem dano ao navio, nem à carga que eles estavam levando, e muito menos às suas próprias vidas. Mas eles não quiseram ouvir, não. Não deram ouvidos e continuaram a navegação. Sabe? Continuaram. De repente vem um vento, irmãos. Um vento sul que apareceu, e eles levantaram, quando levantaram a vela, sabe, foi muito perto, costeando assim um local chamado Creta, né? E aí outro pé de vento, e a coisa ficou ruim, o navio foi arrebatado, irmãos, ficou sem rumo. Arrebatado e ficou sem rumo, sabe? Passaram por um lugar perto de uma ilha, e a coisa não estava funcionando. 3 dias já de viagem. E nada. Todo mundo com fome. Não aparecia nem sol. E nem, irmãos, dia. Olha só. Versículo 19. Adianta aí. 19. E ao 3º dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles arrancaram a armação do navio. Né? Vela, essas coisas, lançaram ao mar. E não aparecendo já há muitos dias, nem sol e nem... Veja como o trem ficou feio, irmãos. O negócio ficou feio para eles. Eles não estavam vendo mais nem dia e nem noite. Eles não sabiam, não tinha sol, não tinha estrela. É aquela coisa que eles não sabiam mais. Muitos dias dessa forma. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles já estavam sem esperança. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se de pé, isso aqui é ruim de ouvir, né, irmãos? Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e esta o quê? Perdição. É ruim? Não é ruim? A pessoa olhar para você e falar, eu te falei. Ah, meu Deus. Né? Eu te falei. Às vezes eu até evito de dizer isso. Ah, pastor, sabe, aconteceu isso e isso. Você pensa assim, você pensa 2, 3 vezes, porque você já havia falado. Que olha, irmão, isso aqui pode dar nisso. Isso aqui vai dar nisso, vai dar naquilo. Aconteceu. Dá vontade de dizer, mano, te falei. Mas você às vezes segura. Né? Porque nós sabemos que é ruim. A pessoa fica assim, muito ferida, fala, puxa, eu tinha o conselho correto e fiz o que era o quê? Errado. Estou pagando o preço, aí vem o outro e me fala, eu não te falei? Então, às vezes, nós nem falamos isso. Mas aí o Paulo falou, gente, vocês podiam ter me ouvido lá, em Creta. Teríamos evitado tudo isso. Lembra o que eu falei do Jó? A situação poderia ter sido o quê? Evitada. Como muitas coisas na nossa vida poderiam estar sendo evitadas.
Se permanecêssemos aonde? No caminho. É o que o Senhor Deus diz através de Isaías, salvo engano. Do que reclama o homem? Ele está colhendo o fruto dos seus próprios pecados, das suas decisões. Sabe? E é verdade, irmãos. São as nossas decisões que nos levam ao caminho que nós passamos. Hoje, você está onde um dia você tomou a decisão de estar. Foi o caminho que você tomou. Ah, eu estou muito infeliz hoje. Está infeliz hoje? Sim. É por quê? Porque eu tive a oportunidade de tomar uma decisão ali atrás e tomei a decisão errada. Eu tive a oportunidade de tomar a decisão certa. Ficou o quê? A fé e a razão. A razão diz, eu tenho que fazer isso. Mas a fé diz o quê? Não é verdade? Então existe essa batalha entre a fé e a razão. O homem de Deus, a mulher de Deus, deixa de lado o quê? A razão. E permanece com o quê? Com a fé. Mas eles seguiram a razão. E a razão estava levando o quê, irmãos? Volta esse versículo para mim que você colocou aí, irmão. A razão estava levando o quê? O barco a afundar. Às vezes o barco está afundando porque estamos presos a nossas razões. Olha o que o Senhor diz aqui. Foi Lamentações de Jeremias, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Eu estou me queixando do quê? Foi a minha escolha. A minha escolha me levou a isso. A minha decisão me levou a isso. O que eu decidi fazer me levou a estar onde eu estou. Quem desistiu ficou no meio do caminho. Quem insistiu chegou até o final. Quem parou, hoje está olhando quem perseverou. E é assim que funciona. Sabe? Paulo falou, vocês poderiam ter me ouvido e evitaríamos tudo isso. Aí, como Deus é misericordioso, versículo 22, ele diz, mas agora vos admoesto, que tenhais o quê? Tenhais o quê, irmãos? Pastor, eu tomei uma decisão muito errada, eu estou pagando um preço que o senhor não sabe. O que eu devo fazer? Olha Deus te respondendo aqui. O único caminho agora é bom ânimo, meu irmão. Tem que tentar se animar. Tomei a decisão errada lá? Tomei. Deus, me perdoa. Fiz errado. Só que agora não tem como voltar lá. Não tem como voltar para a ilha de Creta. Como é que vão voltar? Não tem vela, não tem vento, não tem nada. Como é que eu vou voltar? Não tem jeito. Tem situação que não volta. Tem decisão que é para sempre. Tem coisa que não vai voltar. E agora? Mas agora vos admoesto. Tenham bom ânimo. Você tem que levantar para o quê, irmão? Para vencer essa tempestade. Se a escolha que eu fiz me levou para o olho do furacão, eu preciso agora do quê? De bom ânimo para vencer a tempestade. Tá? O bom ânimo sempre foi o remédio. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então vamos lá. Tem bom ânimo. Para que se não... Por quê? Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? Sabe qual é o problema de sair do caminho? Às vezes você preserva o quê? A vida. Mas perde-se muito do que se conquistou. Preservou a vida do Jó? Mas quanto Jó perdeu? Ah, pastor, Deus deu em dobro. Sim, mas até lá, muitos não têm a mesma perseverança do Jó. Nem a mesma, estrutura espiritual. Essa é a questão. Tá? Então, mas o que eu vou lhe dizer agora, depois da decisão errada, olha, é difícil tomar uma decisão que é fora da orientação de Deus e não perder nada. Mas Deus está dizendo, vou preservar o quê? A vida. Só o navio vai se perder. Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam o quê?
contigo. Paulo saiu, irmãos, daquele lugar, de onde eles estavam, sabe? Lá de Cilícia. E entra num navio para ir para onde? Para Roma. Porque ele precisava se apresentar diante de César. Quem estava guiando Paulo? Deus. Mas Paulo não tinha o quê? Domínio sobre o navio. E quando o navio, irmãos, as pessoas tomam a decisão errada, o navio, o barco vai o quê? Vai afundar. Mas Paulo estava ali na orientação de quem? De Deus. Deus falou o que a Paulo? Você não precisa ter medo. Porque você tem que chegar em Roma. E você vai chegar em Roma. E mais, se eles te derem ouvido, eu entreguei a você todos os homens que estão nesse navio. Irmãos, quando você mantém a sua vida no caminho do Senhor, irmão, o barco pode estar afundando para lá, pode estar afundando para cá, Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. Ah, mas está afundando, pastor, ele tomou a decisão errada, ele fez, e agora? Fica tranquilo. Paulo estava num barco desgovernado. Paulo estava num barco sem rumo, mas a vida de Paulo não estava desgovernada. A vida de Paulo não estava sem rumo. Quem sabe, você está dizendo, pastor, mas olha, meu Deus, a minha casa é uma luta. Eu estou numa família desgovernada. Eu estou numa casa desgovernada. Eu estou em uma empresa desgovernada. Eu estou em meio de um povo que é desgovernado. Mas se você está na orientação de Deus, se você mantém a sua vida na palavra, a sua vida não está sem direção. Você vai chegar. A sua vida não está sem direção. Você vai alcançar. Você estará lá. Por quê? O anjo do Senhor, que se acampa ao teu redor, te conduzirá em segurança. Então vamos crer nisso, meu irmão. No caminho do Senhor a tempestade seria evitada. Nesse caso. Fora do caminho ela veio. Mas depois que o pessoal viu que Deus era com Paulo, eles passaram o quê? A ouvir a Paulo. E Paulo disse, ninguém desce do navio. O navio quebrou. A carga foi lançada fora. O trigo foi jogado fora. Tudo foi jogado fora. Mas eles chegaram intactos naquela ilha. Aí você lê o capítulo depois e você vai ver. Eles chegaram lá, irmãos, intactos. Ninguém se perdeu e nenhum morreu. Por quê? Porque apesar de terem seguido o conselho errado, eles entraram na presença do Senhor através do conselho de Paulo. Tá? Nunca é tarde. Não desanime porque você imaginou, pastor, agora é tarde, agora já tomei a decisão. Não, entra no caminho do Senhor, Deus vai te honrar. Eu honro aqueles que me honram. A pessoa sai do caminho todo torto, todo errado, da vida toda errada, e ela entra no caminho. O que Deus vai fazer? Deus vai conduzir ela. Davi estava dizendo, Senhor, me ensina o teu caminho, não me deixe à disposição dos meus inimigos. O povo fora do caminho estava à disposição do quê? Da tempestade. E o navio estava para afundar. Mas quando Paulo fala com eles, e eles atendem, o que Deus fala? Paulo, você fica tranquilo, você vai chegar em Roma. E todos esses homens que estão com você, ninguém vai morrer. Deus deu livramento a todos. Então hoje ele está dizendo para mim e para você, creia na bondade de Deus, ainda que a decisão anterior tenha sido errada. Ainda que talvez você tenha um pesar enorme no coração pela decisão errada que você tomou, Deus está dizendo, creia na minha bondade. Você pode ter errado, mas eu não mudei, diz o Senhor. É um recado para nós. Você pode ter errado. A sua decisão pode ter sido a errada, mas eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. A minha bondade continua sendo a mesma. Deus continua sendo bom. Por isso Jesus falou ao jovem rico, por que você me chama bom? Não há um que seja bom, senão quem? Deus. Deus continua sendo bom. E a bondade do Senhor vai te conduzir em segurança, meu irmão. Até onde o teu coração deseja chegar. A bondade do Senhor te conduzirá em segurança. Mas entra no caminho. Procura o caminho.
tenta entender o caminho. Ensina-me, Senhor, o caminho. Ensina-me. Sabe? Geralmente nós oramos pedindo o quê? Senhor, me abençoa. Senhor, traz a bênção. Como se a bênção viesse no quê? Num passe de mágica. Abençoa a minha vida, como se o Senhor fizesse assim, ó. Pá, pá. É como o pastor Jaime de Amorim diz sempre, não existe fórmula mágica, não tem passe mágico. Senhor, a me abençoa. É como se a pessoa fosse dormir pobre e acordar rico. Né? Se fosse dormir solteiro e acordar do lado de um príncipe ou de uma princesa. Não. Senhor, me ensina o caminho. Me ensina o caminho da felicidade. Existe o caminho da felicidade? Existe ou não existe? Sim ou não? Qual o caminho da felicidade? Jesus. Qual o caminho da felicidade? Jesus ensinou o caminho da felicidade. Feliz, bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Então qual o caminho da felicidade? As bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças. Existe o caminho da felicidade, existe o caminho do sucesso, existe o caminho da vida eterna, existe o caminho da condenação. Mas resumindo tudo, fique na presença do Senhor. Ande no caminho de Jesus. Deus vai honrar a tua fé e vai te levar a alcançar aquilo que o teu coração deseja. Quem entendeu, diga amém. Fique em pé em nome de Cristo, é hora de orar. É hora aqui de invocar o nome do Senhor, meu irmão. De clamar pela manifestação do poder de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de maravilhas. Eu quero orar por você. Que talvez hoje diga assim, pastor, a minha caminhada está meio desgovernada aí. A minha vida parece estar meio sem rumo. Os meus caminhos parecem estar meio sem direção. Sabe que eu estou sendo impelido pelo vento? Uma hora eu estou indo para lá, puf, outra hora o vento bate, eu venho para cá. Outra hora o vento bate, eu vou para lá. Parece que eu estou sem direção. Mas qual foi a promessa que Deus lhe deu? Que eu chegaria. Então não importa quão longe o teu coração quer chegar. Deus ainda tem anjos hoje. E assim como enviou anjo, irmãos, a Paulo, e conduziu aquele navio, ele pode enviar hoje na sua situação, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida. O que são os anjos? Na carta aos Hebreus, o apóstolo diz, os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Né? Eu não oro ao anjo do Senhor, anjo do Senhor, não. Eu oro ao Senhor que dá ordem aos seus. A Bíblia não diz isso? O Senhor dará ordem aos seus anjos. Então eu não vou orar o anjo do Senhor, anjo do leste, anjo do norte, anjo do sul, não. Anjo da guarda, não. Eu não vou, eu oro ao Senhor que dá ordem aos seus anjos. Enquanto você clama, Deus dará ordem aos seus anjos que entrem em ação sobre a sua vida, meu irmão. Tá? Você pode até estar passando por um local onde todas as pessoas à sua volta parecem que estão desgovernadas. Sabe? Parece que estão desgovernadas. Mas o barco da sua vida é dirigido por Deus. O barco da sua história é conduzido pelo Senhor. E não tem tempestade que vai afundá-la. Não tem tempestade que vai tirar de você o que Deus prometeu que vai fazer, meu irmão. É Ele que te conduz. Amém? Apresente suas mãos ao Senhor. Diga, Senhor meu Deus, eu lhe apresento as minhas mãos. Sobre ela, coloca o teu poder para desfazer todo o mal que estiver tentando contra a minha vida, contra os meus caminhos. Diga em o nome de Jesus, santifica com o teu poder e desfaz agora todo o mal, toda maldição, toda obra maligna, pelo teu poder, em o nome de Jesus.